Olá, meus amados irmãos e irmãs, professores e professoras, alunos da EBD. Paz e bem a todos, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025, e nós estamos na última lição deste primeiro trimestre, a lição de número 13. Nesse trimestre, você sabe, nós estudamos a carta do apóstolo Tiago. E hoje a lição de número 13, finalizando com o tema Conselhos para uma Vida Autêntica. Nós falamos durante todo esse trimestre sobre autenticidade, mais uma série de outras virtudes, como boas obras, paciência, fé, fidelidade e assim por diante. Nós estamos finalizando esse trimestre com a lição de número 13, com a lição com Conselhos para uma Vida Autêntica. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do ebdemfoco.com já está funcionando. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pela nossa equipe. Lembrando também que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, ou você que quer um slide muito bem preparado, elaborado, para alguma eventualidade, em algum momento da sua vida, seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Por isso você não pode deixar de ser um assinante do ebdemfoco.com. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos aí mais de 750 slides, aí quase os 800 slides, e você pode baixar todos eles aqui. É isso mesmo, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem acesso completo a todo o conteúdo produzido pelo ebdemfoco.com. Lembre-se, são mais de 9 anos, ou pelo menos 9 anos de conteúdos, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 anos de conteúdo. Você vai ter acesso a tudo isso com a sua assinatura do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Por isso, meu amigo, meu irmão, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João, aqui nesse texto, nos dá pelo menos 3 importantes lições. São 3 verdades essenciais para a vida cristã. Primeiro, que nós todos somos pecadores. Porque se confessamos pecado, é porque somos pecadores. Segundo, nós precisamos admitir que somos pecadores. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E terceiro, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. Resumo da lição: na carta de Tiago encontramos importantes conselhos para que tenhamos uma vida cristã frutífera. E iremos ver isso na lição
de hoje, algumas observações, e para aprendermos mais, com certeza já aprendemos com o trimestre que passou, você também pode continuar estudando a carta de Tiago para encontrar estes conselhos importantes. O texto bíblico da lição, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. O texto é grande, vai do capítulo 5, o capítulo 5, do verso 3 até o verso 20, e por isso eu não vou me deter no texto, você com certeza vai ler, ou já tem lido esse texto. Nossa introdução. Chegamos à última lição do trimestre, o primeiro trimestre de 2025. Foram lições em que estudamos a carta de Tiago, conhecida por seu caráter prático, com orientações para uma vida cristã autêntica. A carta de Tiago é talvez a das cartas do Novo Testamento, das porções bíblicas do Novo Testamento que mais sofre ataque, porque os opositores, os críticos vão dizer que Tiago contradiz Paulo no seu ensino, mas isso não é verdade. Por que eles dizem isso? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. E por esta razão, alguns dizem que Tiago contradiz Paulo nos seus ensinos, mas isso não é verdade. O que nós temos é Paulo sendo um pouco mais teórico, conceitual, e Tiago sendo prático. É exatamente por isso que Tiago diz lá, se um irmão vir até você, passando fome e frio, você orar por essa pessoa, mandar embora, e não der a ele o que ele precisa, que no caso é comida e vestimenta, você não está fazendo nada. A sua fé não vale de nada. Tiago, então, nos ensina, por isso que está dizendo aqui que a carta de Tiago tem um teor prático. Tiago nos ensina que a vida cristã não é uma vida teórica, é uma vida de prática, que a nossa fé se mostra a partir da nossa obediência, que a fé produz obediência. Então, nós precisamos entender isso e Tiago nos ensina de forma muito clara. Nos versículos finais, capítulo 5, verso 13 a 20, Tiago oferece conselhos valiosos a respeito de importantes temas, como, por exemplo, oração, confissão e restauração. Vamos concluir nosso estudo abordando 3 pontos relevantes para a vida cristã frutífera: a importância da oração, o poder da confissão e a restauração em Deus, que são elementos interessantíssimos. Confissão, a admissão de que é pecador, reconhecendo que precisa de Deus; oração, meio de nós estarmos conectados, de falar com Deus; e restauração o ato de estarmos novamente em comunhão com Ele. Primeiro tópico, a importância da oração. A oração. Tiago deixa claro que a oração é uma resposta adequada para todas as situações da vida, seja de aflição, seja de alegria ou doença. Eu amei, talvez essa seja a frase mais bonita desse comentário. A oração é uma resposta adequada para todas as situações da vida. O que o comentarista está querendo dizer aqui? Você está aflito? Ore. Você está alegre? Ore. Você está doente? Ore. Você está passando necessidade? Ore. Você está se sentindo rejeitado? Ore. Você está se sentindo sem fé? Ore. Você está se sentindo desanimado? Ore. A oração é a resposta adequada para todas as situações da vida. Em qualquer situação da vida que nós nos encontrarmos, se nós nos sentirmos completamente inadequados, sem saber o que fazer, devemos lembrar que existe uma coisa que não falha, que não será uma escolha errada: a oração. Sabemos que a oração, como expressão de fé e dependência de Deus, deve ser a nossa primeira ação em qualquer circunstância, demonstrando nossa confiança em sua soberania e cuidado. Dizem, e nós vamos ver inclusive isso mais na frente, mas eu quero adiantar aqui, que os judeus tinham essa perspectiva, que ele, antes de levar o filho ou o ente querido ao médico, levava-se ao rabino para que o rabino orasse. Nós temos que aprender isso.
Não é errado irmos ao médico, irmãos. Não é errado nós tomarmos remédio. Não. Muito pelo contrário. Mas nós estamos deixando Deus por último. Isso é muito estranho. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, como alguém que é perfeito nisso. Muito pelo contrário. Eu me sinto profundamente devedor nisso. E, por esta razão, inclusive, me sinto habilitado a dizer isso para vocês. Nós estamos errando profundamente. Nós devemos buscar primeiro a Deus, depois os médicos. Ah, nós vamos buscar os médicos porque Deus não deu jeito? Não, não é isso, irmão. Não é isso. A nossa busca em primeiro a Deus é um reflexo da nossa confiança em Deus. A nossa busca primeiro aos médicos é um reflexo do quanto nós confiamos mais nos médicos do que em Deus. Isso é fato. Alguém pode não gostar, mas isso é fato. A oração nos ajuda a manter uma conexão com Deus, permitindo que Ele intervenha e nos guie em todas as áreas da nossa vida. Quando oramos, abrimos espaço para que Deus opere em nós e por nosso intermédio. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: eu quero, pelo menos eu quero, ou eu estou à disposição do Senhor. Quando nós falhamos na oração, nós estamos dizendo: não quero nenhuma responsabilidade e nenhum contato com o Senhor. Isso é fato. Então é por isso que o comentarista acerta muito em dizer que a oração nos ajuda a manter a conexão com Deus. E essa conexão permite que Deus nos use. A prática regular da oração reflete uma vida centrada em Deus. Isso aqui também é sensacional. Sensacional. Isso aqui é perfeito, poderoso e forte. A prática regular da oração reflete uma vida centrada em Deus. O que o comentarista está dizendo aqui? O comentarista está dizendo que o nível da nossa oração reflete o nível de interesse que nós temos em Deus. O quanto oramos reflete o quanto queremos Deus. Se nós oramos muito, significa que nós queremos muito de Deus. Se nós oramos pouco, significa que nós não estamos interessados em Deus. A nossa vida de oração reflete a nossa comunhão com Deus. Olha só, tem muito crente que vai para as campanhas de oração. Na minha igreja tem as orações regulares, campanhas, e muitas vezes tem muitos irmãos que estão lá. E nós, ali, os ministros da igreja, o pastor, está sempre questionando os irmãos: tudo que você tem de oração é o que você faz aqui no templo? Porque se você deixa para orar somente no templo, a sua vida é uma vida miserável. Se você depender da oração que você faz no templo, eu vou parafrasear Paulo aqui, quando ele fala lá em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz: se buscarmos ou se esperarmos em Jesus, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou parafrasear Paulo aqui dizendo: se a sua oração é só aquela oração do templo, você tem uma vida miserável. Ao que tudo indica, Tiago foi um homem que orava, pois foi um dos primeiros líderes da igreja em Jerusalém, como nós podemos ver em Mateus 13, Marcos 6 e também Atos 12. Inclusive a tradição, diz que Tiago era conhecido como Tiago Joelhos de Camelo, de tanto que ele orava, que o joelho dele, a patela do joelho era grossa, de tanto que ele passava tempo ajoelhado em oração. A palavra doente, no versículo 14, tem o sentido de fraco ou frágil no Novo Testamento. Essa palavra é utilizada muitas vezes para se referir a doenças físicas, tais como Lucas 4:40, mas também é usada para se referir a enfermo na fé. Provavelmente o capítulo 5 e verso 14 de Tiago, o verso 14, provavelmente esteja se referindo não necessariamente a alguém que estava, por exemplo, com uma febre, ou com uma gripe, ou coisa do tipo. É possível que o texto esteja nos falando de algum problema um pouco mais adiante, um problema que não é apenas um problema físico, mas um problema espiritual. O texto diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem
sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E o verso 15 é continuação. Diz assim, ó: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por que eu concordo com o comentarista que aqui tem um aspecto um pouco mais espiritual e talvez até relacionado a pecado? Primeiro porque Tiago cita: se tiver cometido pecado, será perdoado. E o verso 13 diz assim, ó: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E o verso 14 ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, né? Chame os presbíteros. Parece que Tiago quer demonstrar que quando se tem um problema um pouco mais aprofundado, é bom que se peça ajuda. E parece que a ideia aqui ela não é tão superficial, não é de uma enfermidade física, mas também de algum problema mais acentuado. E o que nós aprendemos aqui é que Tiago está nos ensinando que nós não devemos lutar as nossas batalhas sozinhos. Muitas vezes tem batalhas muito pesadas, irmãos. Então busque ajuda. Você está passando por algum problema, depressão, para-suicídio, tristeza, problema com finança, problema no casamento, vício, pornografia. Peça ajuda. Peça ajuda. É importante, não lute suas lutas sozinhos. Lute acompanhado de alguém com experiência para lhe ajudar a entender e também para lhe ajudar a caminhar. Oração da fé. O versículo 15 destaca o poder da oração da fé. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Toda oração deve ser feita com fé, crendo no poder de Deus, seja para curar, seja para libertar e perdoar. Não faz sentido, né? Não faz sentido alguém em sã consciência, a não ser que seja por constrangimento, fazer uma oração a Deus que não seja por fé. Não faz sentido. Nós precisamos aprender a fazer a oração da fé. É claro que eu concordo com Charles Spurgeon, que diz que quando você não pode orar como deve orar como pode, mas deve sempre orar. A fé deve ser elemento essencial dessa oração. É claro que Spurgeon está falando de outro tipo de circunstância, não a falta de fé. Mas mesmo que você tenha uma fé pequena, ore para que a sua fé aumente. A oração da fé torna-se eficaz porque se baseia na confiança nas promessas de Deus e na sua capacidade de operar milagre. Aqui nós temos dois pontos importantes. A fé não se baseia em algo aleatório, irmãos. É por isso que nós temos fé. E por isso que nós oramos a oração da fé. Porque, primeiro, a fé se baseia na realidade da existência de Deus. Segundo, se baseia nas suas promessas. Se baseia no seu poder, na sua capacidade de fazer. Se nós não crêssemos, não tivéssemos certeza de fé que Deus existe, oraria para quê? Se Deus não tivesse feito promessas, nós pediríamos para quê? Se Deus não fosse poderoso, esperaríamos o milagre dele como? Então, a oração ela se baseia nesses três aspectos. Na certeza da existência de Deus, na confiança, na confiança e na esperança de que suas promessas são verdadeiras e no seu poder de realizar. Além disso, a oração da fé nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar no poder de Deus para realizar o impossível, que é exatamente o que nós falamos, né? Ir além daquilo que nós estamos vendo. Essa confiança não é baseada em nossos méritos, mas na fidelidade de Deus, ou seja, na fé. Essa confiança é baseada na fé, na certeza de que Deus é bom, de quem Deus é e não nos nossos méritos, porque mérito nós não temos. Quando oramos com fé e alinhamos nosso coração com a vontade de Deus, Ele nos responde e por sua misericórdia nos concede aquilo que necessitamos. Eu acho interessante isso aqui. Eu fiquei pensando sobre um argumento que eu vi um pastor usar um dia, que foi o seguinte: muita gente diz que a oração move o coração de Deus, move Deus, né? Às vezes a gente vê os pregadores dizendo e cantores que Deus se levanta do trono, né? Tem umas músicas. Nada disso, irmãos. A oração move nossos corações. A oração ela muda a nossa inclinação. Deus está lá, perfeito, suficiente, abençoador, gracioso, misericordioso. Quem está fora do prumo, da linha, somos nós. E a oração nos coloca
no lugar da bênção. Por isso é tão importante orar. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos lá na igreja, lembre-se, oremos, oremos. A oração pode muito. A oração pelo próximo. Tiago enfatiza a importância de orarmos uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração pelo próximo, a intercessão. Uma coisa que é muito difícil, né, se fazer hoje em dia, porque as pessoas nem oram por si mesmo. E quando ora, está naquele contexto do que Tiago diz lá no início da sua carta. Ora pelos motivos errados, para satisfazer seus desejos. Por isso que é tão difícil as pessoas orar uns pelos outros, lembrar uns dos outros na oração. A oração em favor do próximo promove a comunhão, revela amor e nos leva a experimentar a presença de Deus de maneira mais poderosa. Eu achei maravilhoso essa expressão. A oração pelo próximo revela amor. Leonardo Ravenhild fala isso. Se você ainda não leu o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento de Leonardo Ravenhild, leia. É sensacional. E ele diz assim, ninguém, inclusive eu faço o desafio, professor, conversar com seus alunos sobre isso. Leonardo Ravenhild diz assim, ninguém consegue orar por quem odeia e nem consegue odiar por quem ora. Entendeu? Leonardo Ravenhild está dizendo, se você ama uma pessoa, você vai orar por ela. Por que quando a gente começa a oração, a gente sempre ora pelo pai, pela mãe, eu que sou casado, pela esposa, pelos filhos? Porque a gente ama incondicionalmente, nunca esquece da igreja, num contexto geral, porque amamos a nossa igreja, nosso pastor, as pessoas que estão muito próximas, porque nós amamos. Tente orar por quem você não gosta. Faça esse desafio, né? Professor, faz esse desafio com seus alunos. Diz para eles orar por aquela pessoa que ele não gosta. Ah, não vem dizer que você gosta de todo mundo, que é mentira. As pessoas, nós não podemos ser hipócritas. Nós não gostamos de algumas pessoas, sim. Temos dificuldades de orar por algumas pessoas. Por exemplo, ore pelo prefeito da sua cidade. Ore pelo Lula. Se você é bolsonarista, ore pelo Lula. Se você é lulista, ore pelo Bolsonaro. Ore pelo Alexandre de Moraes. Tente orar por ele, para ver se é fácil. Então é por isso que o comentarista fala de forma precisa que orar pelo próximo revela, antes de qualquer outra coisa, revela amor. E Leonardo, como diz Leonardo Ravenhild, você não conseguirá orar por quem você odeia. E você jamais conseguirá odiar aquela pessoa por quem você ora. O propósito de orar uns pelos outros também é de ajudar a carregar os fardos dos outros, fortalecendo os laços fraternos. O momento de oração é um culto, é uma expressão de unidade e cooperação, refletindo a interdependência do corpo de Cristo. Unidade e cooperação. Inclusive, eu já li, acredito que já vi alguém falar, mas eu sei que já li relatos de igrejas que têm esse hábito, né? Da oração ser muito específica. Quando o pastor chama para orar, irmãos, vamos orar por tal coisa. Orar por tal coisa. Quando nós estamos reunidos, a oração deve ser uma uníssona oração. Deve ser a cooperação de todos por um propósito. Mas nós falhamos muito nisso. Porque quando nós vamos orar, o pastor, por exemplo, meu pastor sempre ensina assim, irmão, especialmente quando o irmão vai fazer a leitura oficial lá no culto, faz a leitura oficial, você ora de acordo com o que foi lido. Ah, falou sobre arrependimento, a leitura foi sobre arrependimento, então ore sobre arrependimento, Senhor, nos ensina a arrepender, toca o coração das pessoas para que se arrependam dos seus pecados e tal. Meu pastor ensina muito isso. E nós cometemos um erro, e eu acredito que é um erro, que vai de encontro, inclusive com o que o comentarista está falando aqui, de que quando a gente se reúne para orar, cada um faz a sua oração particular. É como se estivesse em casa. Não faz muito sentido, faz? Então quando nós vamos fazer, por exemplo, nós estamos essa semana em oração, porque sábado vai ter uma vigília. Nós temos os propósitos de oração da vigília. E é óbvio que não significa que você não possa orar por sua família lá nesse momento da oração. Quando está toda a igreja, né? Por exemplo, na campanha da oração pela vigília. Mas não seja essa a prioridade. A prioridade seja os alvos da vigília. Porque é a cooperação de todos por um propósito. Então, a oração, além de ela particularmente
né? Aquela oração particular reflete a sua comunhão com Deus. A oração particular pelo próximo, a intercessão, reflete o seu amor pelo próximo. E a oração pública, ela deve refletir a cooperação de todos pelo mesmo propósito, né? Isso é muito importante. Segundo tópico, o poder da confissão. Confissão de pecados. Confissão de pecados. A confissão de pecados é um passo decisivo para a cura e a restauração. Reconhecer e confessar nossos pecados traz o perdão divino e restauração física, emocional e espiritual. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é muito importante, mas a confissão também. A confissão é o passo decisivo para a cura e restauração. Olha só, confissão. O que é a confissão? A confissão é a admissão de que você está errado. O pecado, irmãos, ele é uma mácula, uma ferida. Ele é um vício, é um problema que domina. E você sabia que as pessoas que sofrem com vícios, elas vencem o vício melhor quando elas admitem que precisam de ajuda? Você sabia? Isso é estatístico, viu? Isso é científico, não estou inventando não. Pode procurar. Pessoas que buscam a cura, que admitem sua fragilidade, elas são curadas mais rapidamente. Uma coisa sensacional nós aprendemos aqui. Se você guardar o pecado no seu coração, na sua vida, ele vai te matar. Ele vai te matar. Talvez você esteja pensando que para ser curado desse problema seja necessário algo extraordinário. Mas deixa eu dizer a você, esse algo extraordinário já foi realizado. Jesus morreu na cruz do Calvário. O passo que você deve dar, o passo que nós devemos dar é de confessar. E a confissão começa com o reconhecimento de que nós somos fracos e de que nós somos falhos. A confissão nos liberta do peso da culpa e do pecado, permitindo-nos experimentar a graça e o perdão de Deus. Quando você confessa, isso é muito real, isso é muito maravilhoso. Quando você confessa, você tira o peso da culpa das suas costas e recebe o alívio da graça de Deus. A confissão, seja ela pública ou privada, cria um ambiente de responsabilidade e apoio dentro da comunidade cristã. Isso aqui é um ponto que a gente deve falar. Existem dois tipos de confissão, né? A confissão pública e a confissão privada. Ambas levam, como diz o comentarista aqui, a esse ambiente de responsabilidade. A maioria dos pecados é suficiente que você faça confissões privadas para Deus, mediante o seu arrependimento, né? Não basta você só contar um caso para Deus, não, viu? Não é só fazer o relato do seu pecado, não. É uma confissão resultado do seu arrependimento. Mas existem determinados problemas que é importante que seja público, ou pelo menos seja confessado para alguém de sua confiança. Por exemplo, pecados públicos que geram escândalo precisam ser corrigidos publicamente. Pecados privados devem ser corrigidos privadamente. Porque um pecado privado que é corrigido publicamente, a única coisa que se consegue aqui é elevar o alcance dessa tragédia. Tá? Mas quando o pecado é um problema público, deve ser corrigido e tratado publicamente. Quando é um problema privado, deve ser tratado e corrigido de forma privada. Pessoalmente, existem problemas que nós precisamos confessar. Por quê? Justamente pelo ambiente de responsabilidade. Às vezes é preciso confessar para alguém, ou até mesmo para toda a igreja, admitir para toda a igreja para ser curado. A confissão, irmãos, é algo extraordinário na vida de quem está vivendo em pecado. Quando confessamos nossos pecados, primeiramente a Deus e depois a um crente maduro, em quem confiamos, ou a um líder, ou pastor, abrimos espaço para restauração espiritual. Confissão é um ato de coragem. Lembre-se disso, especialmente para os jovens. O professor deve explorar isso com seus jovens, com seus alunos, especialmente para os jovens. Lembre-se,
Confissão é um ato de coragem. Coragem não é fraqueza não, irmão. É coragem. Só quem admite suas falhas tem valor. A pessoa que oculta, que esconde suas falhas, não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa que merece dignidade, mas a pessoa que admite seus problemas, suas fragilidades, certamente é alguém que será restaurado. Cura espiritual e física. A confissão não apenas alivia a carga espiritual, mas também pode trazer a cura física. Lembre-se, irmãos, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, elas são de ordens psicossomáticas. Estão diretamente ligados à nossa consciência, à nossa psique, à nossa mente. Quando nós estamos sem confessar os nossos pecados, se temos o mínimo de temor de Deus, se a consciência ainda não foi cauterizada, isso é um peso terrível, desesperador. E isso começa a afetar até a nossa carne, o nosso corpo. Isso é verdade. Exatamente verdade. Podem pesquisar isso aí. É verdade. Então é importante fazermos a confissão, a admissão da culpa, primeiro diante de Deus e, se necessário, diante de alguém que você confia. E isso vai trazer um alívio extraordinário para a sua vida. Quando confessamos nossos pecados e oramos uns pelos outros, ativamos o poder de cura de Deus em nossas vidas, tanto no plano espiritual quanto físico. O pecado é um câncer, o pecado é um laço, uma algema, algo que aprisiona, que escraviza, que maltrata, mas quando nós confessamos arrependidos, somos curados. A cura resultante da confissão e da oração reflete a interconexão entre nosso bem-estar espiritual e físico. O pecado e a culpa podem causar doenças. Isso é verdade. Eu falei agora há pouco, muitas das nossas doenças são psicossomáticas, resultado de muitas culpas. Tanta gente que encobre pecados, erros, mulheres que abortaram, que traíram o esposo, homens que traíram esposa, que tiveram alguma outra atitude reprovável e por medo da opinião pública escondem e vivem no maior dos sofrimentos. Isso é real. Quem sabe você que está ouvindo esta mensagem agora, esta aula, está até passando por isso, mas deixa eu dizer para você. Confesse. Confesse primeiro para Jesus. Se você ainda não se sentir suficientemente tranquilo, peça ajuda, mas confesse, porque sem dúvida alívio terá para você. A prática regular da confissão e da oração da igreja nos ajuda a manter uma vida saudável e equilibrada, livre do peso do pecado e aberta à intervenção curativa de Deus. É necessário ressaltar que, diferente da igreja romana, onde a confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento, não acreditamos que outro ser humano possua autoridade para absolver de pecados confessados. Por isso que a confissão, ela é feita a Deus, resultante de um arrependimento sincero. Eventualmente, existem problemas que precisam de acompanhamentos. Por exemplo, vício em droga, vício em pornografia e uma série de outros problemas, muitas vezes depende de acompanhamento. Por essa razão, é bom que você converse com seu pastor, seu dirigente, seu líder ou alguém da sua confiança. Mas o fato de você confessar isso para alguém não tem poder para te perdoar ou para te libertar. Mas pode ser uma alternativa importante, interessante, muito eficiente para ajudar você a vencer o seu problema. Somente Deus e ninguém mais, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, mediante a fé, pode perdoar pecados. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Deus. Somente Deus. O exemplo de Elias. Tiago usa o exemplo de Elias para ilustrar o poder da oração sincera e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.
Elias, um homem comum, alcançou resultados extraordinários por meio da oração fervorosa, encorajando-nos a fazer o mesmo. O que nos falta é ter uma vida como a de Elias, porque essencialmente somos todos iguais. Essencialmente somos seres humanos comuns. Não há nada de extraordinário em mim, nada de extraordinário em você, e da mesma forma não havia nada de extraordinário em Elias que fosse dele mesmo ou de nós mesmos. Tudo que tem de extraordinário em nós, tudo que tinha de extraordinário em Elias, vinha de Deus. E nós temos o mesmo acesso que Elias tinha. O exemplo de Elias nos mostra que a eficácia da oração não depende da nossa perfeição, mas da nossa fé e persistência. Mesmo sendo um ser humano sujeito a falhas e fraquezas, Elias confiou no poder de Deus e viu grandes milagres acontecer. Os apóstolos também viviam isso, assim como Elias. Sabe o que eu penso? Eu estava pesquisando e analisando sobre isso. É que os apóstolos, os profetas, eles não estavam preocupados com a opinião pública. Nós temos uma preocupação exacerbada com a opinião pública. Se alguém nos chama para orar, nós ficamos com medo de orar e nada acontecer e alguém falar. Os apóstolos não tinham essa preocupação. Nem Jesus não tinha essa preocupação. Não estava nem um pouco preocupado. Lembra de Jesus quando estava sendo ali castigado para morrer? E as pessoas dizendo para ele se salvar, porque ele dizia que era o filho de Deus, tal, aquele monte de baboseira, de crítica. Jesus ficou profundamente em silêncio. Ele não estava preocupado com a opinião daquelas pessoas. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Nós estamos muito mais preocupados com a opinião pública do que em fazer a vontade de Deus. Por isso que nós vivemos uma vida fracassada muitas vezes. Por isso que nós oramos, ninguém é curado. Por isso que Deus não nos usa, porque nós estamos preocupados mais com as pessoas do que em ter comunhão com Deus. Sua vida nos desafia a orar com fervor e a confiar que Deus pode operar maravilhas por intermédio de nossas orações, independentemente de nossas limitações humanas. Podemos ver, pelo exemplo da vida de Elias, que a fidelidade é um atributo de quem tem fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé diz respeito à nossa confiança irrestrita na existência de Deus, no seu poder, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua santidade e nas suas promessas. Fidelidade torna-se então a qualidade de quem é cheio de fé. A proposta de Deus para a nossa vida é vivê-la cheia de fé, que por sua vez nos levará a uma vida de fidelidade aos princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, vida de fé é uma vida de confiança absoluta, irrestrita no poder de Deus, na existência de Deus, na sua capacidade de ser quem Ele é, de fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Isso é fé. Viver os princípios do Evangelho não nos garante imunidade de problemas na vida, mas garante-nos a companhia ajudadora de Jesus todos os dias da nossa vida. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós, como diz o salmista, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está com ele. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor consola. Muitas são as nossas adversidades, porque a própria Bíblia, o próprio Jesus, diz que no mundo teremos aflições, mas Ele estará conosco todos os dias. Terceiro tópico, a responsabilidade da restauração. A busca dos que se afastaram. No versículo 19, Tiago exorta os crentes a buscarem aqueles que se desviaram da verdade. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém converter, Primeiro Tiago está dizendo aqui que é possível se desviar da verdade e que há uma responsabilidade da igreja de buscar esses que se desviaram. Primar pelas verdades doutrinárias e cuidar daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor é uma das responsabilidades da igreja de Cristo. Nós nunca, em hipótese alguma, devemos olhar para uma pessoa de forma preconceituosa dizendo que aquela pessoa não tem mais jeito ou que ela não mereça estar na presença de Deus. O que acontece é que existem pessoas que elas têm a liberdade de sair de perto da gente
para ir para outro lugar. Mas quanto à verdade do evangelho, isso é uma responsabilidade da igreja. E é importante que a gente diga aqui também que ir atrás dessas pessoas que se desviou não é tentar empurrar de goela abaixo o evangelho a ninguém, nem muito menos constranger uma pessoa a fazer parte da nossa comunidade. Não. É transmitir o verdadeiro evangelho para essa pessoa e deixar que o Espírito Santo faça a obra. A busca por esses demonstra amor e compromisso com o evangelho de Cristo, refletindo o coração do bom pastor que deseja trazer de volta as ovelhas perdidas. A busca por aqueles que se desviaram exige compaixão e oração para ajudá-los a retornarem à fé. Nós temos um problema sério, irmãos, que a igreja vive muito isolada, vivendo apenas para si mesmo, cuidando apenas das suas feridas, que não tem mais força para cuidar daqueles que caíram. Isso é um problema sério, mas urge que a gente se desperte para nos fortalecer no Senhor, para estarmos dispostos a cuidar daqueles que se feriram também. A responsabilidade com a restauração dos desviados revela a importância de viver em uma unidade e estar ligado ao corpo de Cristo. Lembrando que todos foram chamados. Lembrando que as pessoas precisam de ajuda. E como eu disse lá fora, ir atrás dos desviados, procurar a restauração dessas pessoas, não é tentar enfiar o evangelho de goela abaixo. Não é por aí. O profeta diz que não é por força nem por violência, né? Deus falando através do profeta. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós temos que orar e amar essas pessoas através de Cristo e não impor nada a elas. A restauração dos que se desviaram. Buscar e ajudar alguém que por algum motivo se afastou da comunhão é uma ação que tem implicações eternas. A responsabilidade de buscar e restaurar os desviados é de todos os membros da igreja e não somente dos pastores e líderes. Nós temos 2 chamados universais, pelo menos. É o chamado à salvação, né? Que é um chamado para o porteiro, para a criança, para o jovem, para o senhor, para o pastor, para a mulher, para todo mundo, né? Como diz Paulo, é o chamado para o judeu, para o grego, né? Para o gentil, enfim, para o branco, para o preto, para o pobre, para o rico. É um chamado universal. Esse chamado à salvação é universal. Outro chamado universal é o chamado à grande comissão, que é o de testemunhar o evangelho de Cristo, de pregar o evangelho. Não como eu estou pregando, não como eu prego, não como os pregadores pregam, mas sendo testemunho de Cristo. Sendo testemunha de Cristo em todos os lugares. Esse é um chamado universal, que como diz aqui o comentarista, não é uma responsabilidade do pastor, do professor, do presbítero. É uma responsabilidade de quem é crente. Levar adiante o evangelho, transmitir o evangelho, como os irmãos faziam de casa em casa, no trabalho, em qualquer lugar, isso é uma responsabilidade de quem é crente, de quem aceitou Jesus, não apenas do pastor ou do professor. Porque cria-se muito esse arquétipo de que pregar é responsabilidade de quem é obreiro, de quem é líder. Não, irmãos. Liderar, que é responsabilidade do pastor. Ensinar é responsabilidade do pastor. Mas anunciar o evangelho é responsabilidade de quem é crente. O ato de ajudar na restauração da vida espiritual de pessoas tem um impacto profundo no presente e na eternidade, né? Nós já falamos por isso. Cada pessoa restaurada fortalece a unidade do corpo de Cristo, promovendo o crescimento espiritual de todos. Quando nos empenhamos em ajudar os irmãos na fé, demonstramos o amor redentor de Cristo. Estamos contribuindo para o avanço do reino de Deus. Nós falamos inclusive isso lá atrás, né? Quando oramos por alguém, é uma expressão de amor. Quando nos preocupamos com alguém que caiu, é uma expressão de amor. Estamos cumprindo o que o Senhor nos ordenou e estamos vivendo o amor de Deus na sua realidade. A responsabilidade da restauração é uma expressão do nosso compromisso com a grande comissão e com a missão de reconciliar os homens de Deus. Nós temos uma missão: sermos mensageiros da reconciliação. Lembra de quando Cornélio orou, buscou a Deus, e aí Deus mandou um anjo para falar com ele que as esmolas, os dízimos, as ofertas, enfim,
tudo que ele praticava de bom, as boas obras dele, tinha chegado diante de Deus. O anjo poderia ter dito para Cornélio, para ele aceitar Jesus para ser salvo. Mas o que foi que o anjo falou? Mande chamar Pedro e Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Quando Pedro chegou, o que foi que Pedro disse? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Olha só, o anjo não poderia ter dito isso? Sim e não. Sim, porque era fácil de dizer. Não, porque não é responsabilidade de anjos. É responsabilidade de crentes, de homens e mulheres que aceitaram a Jesus. Pregar o evangelho é responsabilidade de cada um de nós que aceitamos a Jesus. A responsabilidade da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem o dever de apoiar e encorajar os outros, promovendo um ambiente de amor e cuidado mútuo. Nós temos um problema grave de olharmos apenas para o nosso umbigo e achar que os problemas graves são só os nossos. Nós temos também outro problema grave, que é achar que precisamos estar perfeitos para poder ajudar os outros. Não. Nós precisamos fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, e nos permitir crescer juntos na fé. Nós precisamos compartilhar nossas lutas e vitórias e apoiar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Nós precisamos, irmãos, fazer parte desse corpo. Nós precisamos nos permitir crescer juntos. Nós estamos crescendo juntos. Eu não tenho que esperar estar perfeito para ajudar o irmão. Eu devo estar disponível, apesar das minhas fraquezas, para ajudar quem está precisando. Além disso, viver em unidade na Igreja de Cristo nos ajuda a desenvolver um senso de pertencimento. Quando nos envolvemos ativamente na igreja local, contribuímos para a saúde e o bem-estar espiritual de todos os seus membros. Especialmente nós falamos para jovem, a juventude tem esse negócio de se sentir pertencente a algum grupo. E a igreja precisa ter este trabalho de dar a estes jovens a possibilidade e a oportunidade de fazerem de fato parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel vital a desempenhar. E juntos podemos cumprir a missão de Deus de maneira mais eficaz. Quanto mais juntos estivermos, mais fortes seremos e mais longe chegaremos. Nossa conclusão. Os conselhos finais da carta de Tiago oferecem uma visão clara e prática de como viver uma vida cristã autêntica. A oração em todas as circunstâncias, a confissão sincera e a responsabilidade de restaurar os desviados são pilares essenciais para uma fé viva e genuína. Tiago nos chama a cultivar uma vida de oração fervorosa, promover a cura através da confissão e exercer um cuidado ativo uns pelos outros. Ao seguirmos esses conselhos, refletimos a verdadeira autenticidade cristã, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e impactando positivamente a nossa igreja. Que possamos, com a graça de Deus, incorporar esses princípios em nossas vidas, testemunhando o poder transformador da verdadeira fé, da fé autêntica. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário, de mais um trimestre. E você que usou o slide produzido aqui pelo EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto de você ministrando e nos mande aqui para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.